Vegetação da África. Uma vegetação densa cobre as montanhas. Esta paisagem tranquila esconde um assassino feroz. A morte paira sobre um cemitério misterioso. Todos que procuram alimento aqui morrem. O odor da carniça atrai este varano do rio Nilo. O paladar do lagarto é estimulado pelo cheiro da morte. Mas estaria ele cometendo um erro fatal? O animal se aproxima de seu alimento e de repente se vê numa situação de perigo. Ele fica sem ar, como se estivesse sendo atacado por uma força invisível. O que está acontecendo? O lagarto escapará do assassino invisível? Para entender, precisamos voltar no tempo. Estas são as Virungas, montanhas com temperamento explosivo. Mesmo quando estão calmos, esses vulcões podem matar. Estamos na manhã do passeio fatal do lagarto. Há uma neblina estranha sobre a região ao pé das montanhas. São os gases mortais do vulcão, puro dióxido de carbono. Qualquer ser vivo que tentar respirar aqui irá sufocar. Com o frio da manhã, o gás mortal inodoro fica perto do solo. O lagarto está sendo guiado pela fome. Se ao menos ele pudesse esperar o sol fazer a neblina subir. Mas a tentação é grande demais. A cada inspiração, seus pulmões se enchem de dióxido de carbono, fazendo com que fique ofegante. A língua fica azul quando ele começa a sufocar. Antes de o lagarto perder a consciência, sua sorte muda. Ele ergue a cabeça acima do nível do gás. Por puro acaso, ele escapa do gás mortal do vulcão. Quando um vulcão entra em erupção, torna-se terrível. Ele destrói tudo à sua volta. O efeito é devastador. Mas as erupções não causam só destruição.
As cinzas vulcânicas deixam o solo muito fértil e as crateras adormecidas viram um santuário para animais em fuga. O vulcão possibilitou a existência de vida neste mundo inóspito e cáustico. Agora, nas noites estelares do Animal Planet. Não são só os vulcões que provocam incêndios. O centro vermelho da Austrália é um inferno em potencial. Plantas ressecadas pelo calor do deserto alimentam as chamas. Os animais precisam fugir ou se esconder. Mas nem todos conseguem. Como alguma coisa pode sobreviver quando a vida pode evaporar em segundos? A resposta está nas plantas. Nestas regiões inóspitas, as plantas precisam garantir sua espécie. Elas produzem milhões de sementes que ficam dormentes durante vários anos, esperando pela chuva. As plantas que brotam aqui precisam ser resistentes. E são mesmo. A Spinifex é a mais forte de todas. Ela tem as folhas cobertas por sílica como se fosse um vidro. Como se isso não bastasse contra os predadores, ela também produz uma resina. Apesar disso, a Spinifex alimenta uma comunidade de criaturas obstinadas. Estas formigas encontraram uma forma engenhosa de usar a Spinifex para conseguir alimento. Elas usam uma resina protetora da planta como cimento para construir tubos de areia onde armazenam parasitas. Esses parasitas nem parecem animais. São insetos sugadores de seiva que as formigas colocam de cabeça para baixo nos túneis. Os parasitas sugam a Spinifex e secretam um líquido açucarado que é o alimento das formigas. Sem os parasitas para tirar a seiva da planta, as formigas não conseguiriam viver nessa terra inóspita. A Spinifex desencoraja os visitantes. E a Arcaja neura é quem mais os encoraja. Ela produz néctar para as formigas, que em troca protegem a árvore dos outros insetos famintos. Mas as formigas não digerem o néctar. Elas o levam para o fundo do formigueiro com uma estranha divisão de tarefas. O néctar é coletado por formigas operárias, que a seguir o passam para outras formigas, cujo abdômen vai inchando até que não consigam se movimentar. Elas ficam penduradas no teto. Elas viram potes de mel vivos, uma fonte de alimento. Finalmente, essas formigas regurgitam o néctar para alimentar as larvas em crescimento.
As formigas não conseguem se alimentar diretamente da Spinifex, mas esses cupins conseguem. Eles possuem micro-organismos especiais no intestino que digerem as folhas duras. Mais uma vez, temos a Spinifex garantindo a sobrevivência. Os cupins vivem em ninhos com estruturas complexas. Esses montes mantêm a temperatura baixa, o que é essencial para o deserto. Mas os ninhos não estão totalmente protegidos do curioso equidna, um mamífero que bota ovos. A ponta do focinho do equidna detecta pequenos sinais elétricos no corpo dos insetos. É assim que ele localiza os cupins. Os cupins dão um alarme e tentam preparar suas defesas. As formigas vizinhas aproveitam e atacam. As formigas matam os cupins com ácido fórmico e vão estocando as carcaças. Mais tarde, elas viram alimento para os mais jovens. Fogo, calor e aridez. O centro vermelho da Austrália é impiedoso. Mas plantas resistentes garantem a sobrevivência alimentando insetos, equidnas e os moloquiorridos. As formigas se alimentam das Spinifex e o moloquiorridos das formigas. Este estranho lagarto tem uma incrível maneira de beber água. Pela pele. Pequenos sulcos sugam a água pela ação da capilaridade. Com esse movimento, ele traz a água dos pequenos vasos para dentro da boca. E neste outro meio ambiente inóspito, não existe nenhuma poça para se matar a sede. O deserto da Namíbia, na África. Um dos lugares mais secos do mundo. O vento contínuo vai deslocando as dunas que chegam até 300 metros de altura. Para sobreviver neste deserto, os animais precisam ser muito adaptados. Precisam manter o corpo frio e armazenar água a todo custo. Animais grandes têm um grande problema. Quanto maior o corpo, maior o calor. Felizmente, a temperatura do corpo de um oryx aguenta até 45 graus Celsius antes de começar a sofrer. Se o homem chegar a 43 graus, ele morre. O importante é que o cérebro não se aqueça demais. Por isso, um sistema especial no focinho do oryx resfria o sangue. Nesta região árida não há poços. Como se faz para beber água quando é preciso? Este besouro tem uma saída inteligente. De manhã, bem cedo, chega a neblina da costa atlântica da África.
A neblina se condensa nas plantas e nos animais. É a única chance que eles têm de beber. Quando a água é escassa, qualquer gota é preciosa. O besouro encontra uma duna alta e coloca sua cabeça voltada para baixo. A água formada escorrega pelo seu casco e vai até a boca dele. O Paumatokeko Rangey também toma a água condensada do seu corpo. Suas patas espalham peso sobre os grãos de areia instáveis. A areia está fofa e não há muito atrito. Além das criaturas do deserto terem de conviver com altas temperaturas e faltas de água, também existe perigo no subsolo. Um Chrysospa laxfilosus mergulha nas dunas. As ondulações indicam o movimento de outro animal das areias, um lagarto sem patas. O lagarto é arrastado para a morte. Existem outras maneiras de cruzar o deserto. A cascavel da Namíbia tem um jeito especial de enfrentar o calor. A temperatura na areia pode chegar a 65 graus Celsius. Se ficasse parada por muito tempo, esta cobra cozinharia. Então, ela minimiza seu contato com a areia. O tempo todo, só duas curvas do seu corpo tocam a superfície escaldante. Com o passar do dia, o sol vai retirando toda a umidade que existe na areia, deixando seus grãos mais soltos e dificultando os movimentos da cobra. Então, a cascavel para e se enterra. Apenas 1 centímetro abaixo da superfície, a temperatura pode ser 10 graus mais baixa. O Aporossauro é inquieta e tem um jeito mais extravagante de enfrentar o calor intenso. Ele dança, levantando os pés alternadamente para esfriá-los com a brisa do deserto. A cascavel está armando uma emboscada. Um bote certeiro, uma dose de veneno mortal e a caçada termina. Outra cobra em outro deserto e o mesmo problema. Como a cascavel da Namíbia, a cascavel do Mojave desenvolveu uma maneira idêntica para atravessar as dunas escaldantes. Este é o Mojave, um dos desertos norte-americanos mais inóspitos e complexos. A variação da temperatura aqui é violenta. No inverno, as noites são congelantes e durante o dia o calor é intenso. Em ambientes assim encontramos animais admiráveis. E poucos são tão admiráveis quanto este pássaro singular. Os Geococcus californianos, que normalmente mata cascavéis.
Os geocoques californianos raramente voa, mas consegue correr a 27 km por hora. Carne contém muita água, por isso esses pássaros bebem muito pouco. Eles reabsorvem a água das fezes e se livram do sal através de glândulas nasais. Durante a manhã, o sol é seu aliado. Ele expõe sua pele escura e suas penas para ajudar a absorver a neblina. Quando o sol vai embora, a temperatura cai. Os animais ficam expostos ao frio. As pequenas criaturas usam tocas para se defender da hostilidade do deserto. Enquanto este rato canguru dorme, está reciclando água. Sua respiração hidrata o estoque de sementes. A urina dele fica concentrada e é 5 vezes mais forte que a nossa. Nós só conseguimos viver 3 dias sem água. A cobra e os geocoques californianos precisam beber de vez em quando, mas este valente roedor nunca faz isso. O rato canguru está incrivelmente adaptado aos extremos do deserto Mojave. Muito sal pode deixar um ambiente extremamente hostil. Com sal, a água fica impotável. Mas algumas planícies salinas podem ser o lar de pássaros fantásticos. O Lago Bogoria, na África, é um deserto na temporada da seca e tem água salgada o resto do ano. Suas águas salinas atraem vários bandos de flamingos que cobrem o lago com sua cor de rosa. Mas os flamingos não vêm aqui para beber água. Eles matam a sede em outros lagos. Eles vêm por outro motivo. Esta água salgada está cheia de alimentos. Os pássaros ficam em pé no meio dos lagos rasos e com seus pés pegam camarões e algas. Agitando a água com o bico, eles vão devorando as pequenas criaturas. Vagarosamente, o calor escaldante do sol vai evaporando a água e o lago fica mais salgado. O que sobra é um lodo cristalizado, uma verdadeira armadilha para os filhotes de flamingo. O sal endurece e eles perdem o equilíbrio e caem. É uma morte bem lenta. Mas os flamingos retornam quando a chuva enche o lago novamente. Há lugares onde nenhuma quantidade de água poderia gerar vida. Alguns desertos salinos são completamente infecundos. O vento incessante, o sol e alguns terremotos esculpiram esta área devastada. Esta é a ilha de Hormuz, perto do Irã, conhecida como o Portal do Inferno. A ilha tem 85% de sal. A água aqui é 10 vezes mais salgada que no mar. E não há nascentes.
Mas a água aparece? Como? Porque à noite, as rochas absorvem centenas de litros de água do ar úmido. Uma pequena quantidade de água fresca condensada nas rochas vai escorrendo devagar. A água não continua pura por muito tempo. Durante o dia, a evaporação contínua concentra o sal. Mas no meio das rochas, vemos brotar plantas toleráveis ao sal. Elas guardam a água pura preciosa, protegendo as pequenas folhas com cera. Na maior parte da ilha não existe vida. O mineral vermelho ocre deixa as praias cor de sangue e nada convidativas. Mas, na verdade, a orla da ilha é menos inóspita que o resto da ilha. Animais estranhos conseguem viver entre o mar salgado e a terra mais salgada ainda. Caranguejos tesoura retiram alga da lama. E são caçados por esse peixe bastante incomum que consegue viver fora da água. O Periophthalmus barbarus. Esses peixes respiram ar e conseguem andar com as barbatanas. Com os olhos em cima da cabeça, eles podem localizar comida a metros de distância. A ilha de Hormuz é muito inóspita porque o sal torna a água escassa. Em outra região, a água também é escassa, só que por outro motivo. Uma camada de neve deixa a paisagem branca e gélida. Ventos gelados e tempestades de granizo castigam esta vasta planície. Como algum ser vivo consegue sobreviver aqui? A temperatura chega a cair a 50 graus negativos, congelando o sangue em segundos. Estamos no Ártico, a região da Terra mais próxima do Polo Norte. Uma ursa polar tenta desesperadamente reanimar o filhote que está morrendo. Um urso se aproxima devagar. Apesar de todo o esforço, o filhote parece quase sem vida. O que aconteceu para ele ficar assim? Um ano antes, no início da primavera, após 4 meses de escuridão, a luz retornou ao Ártico. A ursa polar sai da sua toca, seguida por 2 filhotes. Ela estava abrigada debaixo do solo desde outubro e deu à luz os 2 em dezembro. O pelo da mãe está amarelado por causa do leite com que amamentou seus filhotes famintos. Ela se esfrega na neve. Nesta paisagem monocromática, ser branco é a melhor camuflagem. Do outro lado, um urso solitário farejou comida.
Com seu corpo pesando mais de 400 quilos e suas patas imensas, ele consegue quebrar o gelo para encontrar as presas. Esta foca anelada só pode ficar observando. Ela tinha deixado o filhote numa câmara submersa enquanto procurava por comida. O urso devora a grossa camada de pele. Um urso adulto devora uma foca inteira a cada 7 dias. Mas ele não é o único faminto. A ursa perdeu metade do peso do corpo durante a hibernação e precisa recuperar as reservas de gordura o mais rápido possível. Ela passou 2 semanas na entrada da toca para acostumar os filhotes ao frio intenso. Agora, eles precisam sair em busca de alimento. Os ursos polares chegam a andar 1000 km por ano procurando por comida. Eles precisam de uma área grande para caçar. Só uma em cada 50 tentativas de matar uma foca dá certo. Os filhotes irão acompanhar durante mais um ano. A família continua a incansável busca por comida. A nevasca se transforma numa forte tempestade ártica. Um dos filhotes, enfraquecido pelo frio, fica para trás. A mãe mostra aos filhotes como devem se enterrar na neve para escapar dos ventos gelados. Os pelos mantêm o corpo do urso aquecido, mas se o animal é pequeno, fica mais difícil manter o calor do corpo. Depois que a tempestade passa, a mãe tenta reanimar o filhote sem forças. O urso está se aproximando. A mãe fica apreensiva. Os machos às vezes matam filhotes. Mas é tarde demais. A mãe finalmente abandona o filhote morto. 6 em cada 10 filhotes de urso polar morrem no primeiro ano de vida, vítimas da fome, de predadores, de acidentes ou do frio intenso. Pode parecer cruel, mas o macho precisa comer o que puder para sobreviver nessas condições. Se perdesse essa oportunidade, ele poderia deixar de ser o pai de vários filhotes. Mais ao sul, a tundra ártica, outra vasta planície coberta de gelo. As fantásticas auroras boreais pontuam os 3 meses de escuridão densa. O sol não aparece no horizonte até fevereiro. Não se vê sinal de um ser vivo. Mas na primavera, a tundra ganha vida. Ela parece idílica, mas não é. Este ambiente inóspito provoca comportamentos bizarros.
Uma fêmea de ganso de pescoço ruivo encontrou um lugar para o ninho. Mas vejam os vizinhos. Será que este seria um bom local para criar filhotes? Por que este pássaro indefeso decidiu viver ao lado de assassinos? Para entender isso, precisamos compreender o frágil equilíbrio da vida na tundra. A fêmea chega procurando um parceiro em um local para botar seus ovos. Mas o Ártico está cheio de predadores. Corujas das neves, falcões e raposas do Ártico. Esses predadores também estão procriando e têm bocas famintas para alimentar. Além de comer gansos, existe uma outra alternativa: os lemingues. Eles são prolíficos. As fêmeas têm até 8 filhotes a cada 5 semanas. E esses lemingues jovens já podem procriar antes da idade adulta. A chance para pegar esses pequenos roedores é rara e os animais ficam de tocaia e muito atentos. As corujas das neves também atacam os lemingues para alimentar seus filhotes. Alguns machos trazem tantos para o ninho que eles ficam ali apodrecendo. Mas os caçadores podem ser caçados. Os filhotes das corujas e dos falcões são presas fáceis para as raposas do Ártico. Mas os machos atacam qualquer animal que se aproxime de seus ninhos. Essa proteção feroz aos filhotes beneficia outro pequeno pássaro, o ganso de pescoço ruivo. Ele também é presa fácil para as raposas e, por isso, faz seu ninho entre os predadores. O ganso está protegido, mas o que impede o falcão e a coruja de pegar um alimento fácil? Durante a época de procriação, os pássaros predadores não caçam perto dos ninhos, eles procuram áreas mais distantes. Quanto mais perto estiver o ninho, mais segura a fêmea do ganso estará. A vantagem é bilateral. Os gansos fazem muito barulho quando o intruso se aproxima. Quando os filhotes de falcão e de coruja crescem, a trégua termina. Novamente, gansos fazem parte do menu. E quando isso acontece, é hora de recolher a cria e ir embora. É uma amizade forçada, criada por um ambiente inóspito. Nós vimos fogo e gelo. O que acontece quando estes elementos se encontram? A neve deixa esta paisagem gélida, mas nem tudo é tão frio quanto parece. Um calor misterioso permite que estas criaturas sobrevivam apesar do frio. Este é o Parque Yellowstone, nos Estados Unidos. O calor intenso do magma do centro da Terra faz a água ferver por baixo do gelo. Seria este outro portal do inferno? A água superaquecida escorre pelas rochas calcárias. Foi em condições parecidas que a vida apareceu na Terra.
Este não é um lugar para seres vulneráveis. Nestas águas, apenas as bactérias podem sobreviver. Qualquer outra coisa seria cozinhada viva. Porém, por causa desse calor intenso, Yellowstone consegue equilibrar extremos da natureza. Fontes de água quente no meio do gelo viram pontos de encontro das lontras de Yellowstone. Através dessas aberturas, as lontras conseguem pescar o ano inteiro. Elas têm pelos especiais que as mantêm aquecidas. Como são longos, eles armazenam uma camada de ar que funciona como isolamento. Do outro lado do mundo, o Japão também está no inverno. Os Grous japoneses se juntam para as graciosas danças de acasalamento. Eles podem voar para escapar do frio e procurar comida. Mas como os macacos do Japão sobrevivem aqui? Nenhum outro primata, além dos seres humanos, vive tão perto do Polo Norte. E nós temos abrigos e roupas para nos proteger. Estes macacos sobrevivem usando piscinas naturais de água quente. A temperatura chega a 40 graus. Da mesma forma que em Yellowstone, nascentes de água quente abrandam o frio do gelo e da neve. Estas piscinas não servem apenas para aquecer. Elas colaboram para a vida social também. Os macacos podem namorar e relaxar ao mesmo tempo. Mas o que acontece quando vão para fora? Não morrem congelados? Parece que não. Como as lontras, eles têm uma camada dupla de pelos que seca quase que imediatamente porque absorveram muito calor. E a camada interna está protegida por um óleo. É provável que eles nunca se molhem. Estes macacos inteligentes aprenderam a conviver com o frio. Eles usam o calor natural da terra. Lugares hostis pedem adaptações especiais. O preço de uma falha é a morte. Em regiões assim, a vida é muito frágil. Plantas e animais dependem uns dos outros para sobreviver. As regiões inóspitas são um lar de criaturas singulares e bizarras. No meio de muito sal, muito frio ou muito calor, só a natureza bruta pode sobreviver a extremos. Versão brasileira, Clone. Os gases mortais do vulcão, puro dióxido de carbono. Qualquer ser vivo que tentar respirar aqui irá sufocar. Com o frio da manhã, o gás mortal inodoro fica perto do solo. O lagarto está sendo guiado pela fome. Se ao menos ele pudesse esperar o sol fazer a neblina subir. Mas a tentação é grande demais. A cada inspiração, seus pulmões se enchem de dióxido de carbono, fazendo com que fique ofegante. A língua fica azul quando ele começa a sufocar. Antes de o lagarto perder a consciência, sua sorte muda.
Ele ergue a cabeça acima do nível do gás. Por puro acaso, ele escapa do gás mortal do vulcão. Montanhas com temperamento explosivo. Mesmo quando estão calmos, esses vulcões podem matar. Estamos na manhã do passeio fatal do lagarto. Há uma neblina estranha sobre a região ao pé das montanhas. No coração da África, uma vegetação densa cobre as montanhas. Esta paisagem tranquila esconde um assassino feroz. A morte paira sobre um cemitério misterioso. Todos que procuram alimento aqui morrem. O odor da carniça atrai este varano do rio Nilo. O paladar do lagarto é estimulado pelo cheiro da morte. Mas estaria ele cometendo um erro fatal? O animal se aproxima de seu alimento e de repente se vê numa situação de perigo. Ele fica sem ar, como se estivesse sendo atacado por uma força invisível. O que está acontecendo? O lagarto escapará do assassino invisível? Para entender, precisamos voltar no tempo. Estas são as virungas,